E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana, ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestra em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar de um tema interessante, que eu tenho certeza absoluta que você que está em casa aí, é pai, tem filho, tudo, já ouviu falar na gerações e os negócios, as diferentes gerações e os negócios. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Ai, tudo ótimo, com essa chuva, né, que está chegando, agora ficou bom. Doutora Adriana, de maneira geral, a gente observa o seguinte, que tem pais, por exemplo, que eles não, vamos dizer assim, não aceitam muito o que os filhos falam. Sim. O pai ainda está lá atrás e o filho está aqui na frente. Às vezes o filho se formou em agronomia ou veterinária ou um curso relacionado, mas ele não aceita muito, né? É o choque? É o choque de gerações. E nós estamos vendo isso muito forte agora, né, Toninho, nos negócios, porque os jovens voltam para os negócios da família e aí os pais nem sempre estão preparados para isso, para recebê-los, para receber ideias novas, para receber aquilo que eles trazem enquanto contribuição do que aprenderam. Mas também essa geração que está chegando, ela é fogo, né? Em que sentido? Olha só, primeiro, essa geração Y que está voltando para os negócios, que estudou e agora quer colaborar, ela é muito imediatista. Ela quer que, por exemplo, uma promoção ocorra dentro da empresa num período de 6 meses. E isso é fruto do processo educacional que nós adotamos. Por exemplo, premiar todo e qualquer resultado. E não aquele resultado realmente excelente, uma nota 10. Se você olhar os 10 anos, os últimos 20 anos da educação, ele promoveu muito mais uma honra àquele resultado mediano do que uma honra ao mérito como a gente tinha antigamente, que era premiar os que mais se destacavam. O que acontece isso? Essa geração Y que está no mercado, alguns, lógico que tem exceção, é uma geração que acredita que ela merece o melhor em menor tempo. O esforço que ela imprime num trabalho é menor do que a geração Baby Boomer e do que a geração X. Entretanto, Toninho, quando eles se conscientizam do resultado que eles precisam trazer para a empresa, eles são fantásticos. Agora, tem um detalhe, eu concordo, a meninada de hoje é muito mais rápida, muito mais ligeira, mas também leva muito mais tombo, né? Porque Sim. O conhecimento, a prática dos velhinhos é Sim. muito importante. Então, Exatamente. É bom que a meninada, eu acho que aí tinha que ter assim um ponto de equilíbrio. Sim. Nem tanto não, mas também nem tanto sim. Né? Esses dias atrás, conversando com um sucessor, ele falou assim, a minha irmã tem 27 anos e eu acho ela ultrapassada. Ele tem 20. Não é bem assim. Não é bem assim. É um exagero, né? A gente precisa desse ponto de equilíbrio em todas, claro. né? Em todas as os gerações. sentidos. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta para falar sobre esse tema, diferentes gerações e os negócios. É um minutinho só. Doutora Adriana Ferreira, nós estamos falando sobre diferentes gerações e os negócios. Pois é, doutora Adriana Ferreira, de 1944, a década de 1940 para frente, houve muita mudança. Vieram nomes aí, por exemplo, como o Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração Coca-Cola. E agora geração Alfa, sim. Geração Alfa, é a geração shopping, né? Sim. Agora é a geração Alfa. Exatamente. Olha só, essas gerações, elas vieram. Algumas pessoas criam estereótipos. Por exemplo, Antônio, eu vou dizer, você não é da geração Baby Boomers, você é da geração Alfa. Da geração milênio. Por quê? Porque você é um profissional que está o tempo todo atualizado. O que a gente vê são distinções das gerações e o inconsciente dessas gerações. Entretanto, você vê que
esse estereótipo de ter dividido, ele não se enquadra. Hoje você tem todas essas gerações nos negócios, no mercado de trabalho, e essas gerações, o que elas devem fazer? Elas devem criar um ponto de equilíbrio, como inclusive você falou no bloco passado, para que elas possam conviver. Nós precisamos da inovação do jovem, mas nós precisamos da expertise do experiente. Porque você resolve algumas questões muito mais focada na experiência e no know-how que o profissional traz do que na inovação. Mas nós precisamos da inovação. Então, quando você olha para os negócios e olha para o mercado, o que essas gerações precisam entender é que nós não estamos com o foco nas gerações, nós estamos com o foco no negócio e com as mudanças de cenário econômica, política, social. Então, essas gerações vão ter que se adaptar a um mundo totalmente novo, Antônio. Tem uma pesquisa que fala que daqui a 5 anos, a mão de obra que a gente conhece hoje não será a mão de obra existente daqui a 5 anos. Isso é verdade. Isso nós já comentávamos há 15 anos atrás, Exatamente. Quando tínhamos um outro programa, a gente sempre falava o seguinte, olha, nós vamos ter uma crise de funcionários muito grandes, principalmente porque nós observamos que a educação começou a cair, entendeu? E começou a ter uma exigência muito grande. Quer dizer, hoje, você que é, vamos dizer assim, um piloto de colheitadeira, dessas colheitadeiras modernas, você tem que ter uma noção assim de inglês, você tem que ter, no mínimo, para não ter nada, um segundo grauzinho para poder tocar uma máquina de quase 2 milhões de reais, né? Tem que entender de informática, tem que entender de computador, ou seja, você tem uma mão de obra e um cenário muito diferente. O que a gente prevê é que a inteligência artificial e a robótica, elas vão trazer grandes inovações. Elas vão andar juntas com a experiência da gente. E quem são essas pessoas que vão conduzir? Por exemplo, a colheitadeira que você falou. Tem que ser uma São pessoas diferentes e não estão relativamente vinculadas a essas gerações que estabelecem idade. Muito pelo contrário, que você tem que pensar hoje que não é geração, é sua atitude, é seu modelo mental, é a forma como você pensa. Você tem que ser um profissional atualizadíssimo, senão você não consegue permanecer nos negócios e muito menos conduzir um negócio. Concordo em gênero, número e grau. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Isso daqui são temas interessantes. É esse choque que nós estamos vivendo hoje entre pai e filho que gera tudo isso. Às vezes é ruim para o pai, é ruim para o filho, mas tem que ter um ponto de equilíbrio. Sim.